Ok, na aula passada a gente falou do for, que é uma estrutura de repetição, mas eu disse para você que o for não é a única estrutura. A gente tem também outra estrutura, que é o while. Então vamos estudar o while. Eu não citei o while aqui no slide, mas eu vou mostrar ele, porque ele também é muito importante. Só não mostrei aqui no slide que eu quis mostrar só a principal, que é o for. Okay? Ele pegou maiúsculo aqui, mas é formatação do PowerPoint, tá? É sempre minúsculo, que nem tá aqui. Se você colocar maiúsculo, já não funciona. Vamos continuar então. Como sempre, eu esqueço de pegar o nome do arquivo. E eu salvei como aula 11, né? É a aula 12. 2 zeros. Deixa eu fechar essas outras aulas. Ok. Então agora sim a gente vai para frente. Então o while, pessoal, ele funciona, em termos de funcionalidade, ele funciona da mesma forma que o for, porém na hora de implementar, você implementa de um jeito diferente. Para começar, a gente começa com a palavra while. O resto é mais ou menos igual. O que vai mudar é aqui no centro. Aqui é a mesma coisa, né? Ponto print, ln, oi. Aqui em cima que muda. Aqui em cima a gente não faz que nem no for, que a gente declara uma variável, atribui um valor a ela, depois faz uma comparação, não é isso? E depois incrementa ou decrementa. Aqui não tem essa questão aí. Aqui a gente verifica só, aqui a gente faz uma comparação, como se fosse um if, direto, sem usar variáveis. Ok? Então seria assim, por exemplo. Se 2 for menor do que 5. Então, é simplesmente assim. Mas você, claro, poderia também utilizar o i. Você poderia utilizar o ou. Pode fazer quantas verificações você quiser aqui dentro. Só que aqui você não tem aquela mordomia de utilizar o interador, né? Que tem lá no nosso for. Aqui você só pode comparar. Então, por exemplo, 2 menor do que 5. Nesse caso, você vê que não tem o interador, né? O incrementador, que nem tem no for. Aí o que acontece? Se você executar isso aqui, seu programa ele vai ficar infinitamente pro resto da vida imprimindo oi. Por quê? Porque 2 vai ser sempre menor do que 5. Concorda? Então o que acontece? O while ele tem esse ponto fraco. Ele não tem implementado dentro dele a opção de desativar, né? De implementar, de incrementar o valor ali do comparador. Então, por exemplo, aqui se eu imprimisse, ia fazer um loop infinito, poderia até travar o computador. Mas olha só, a gente tem que intervir de outra forma. Então aqui, número é menor do que 5. Número igual a 2, então é menor do que 5. Eu vou pegar aqui, ó. Eu vou dizer agora que número é igual a 10. Então o que vai acontecer? Número é igual a 2. Ele vai pegar e verificar. 2 é menor do que 5? É. Então vai lá, imprime oi e depois diz que número é igual a 10. Aí o que acontece agora? O número passa a valer 10. 10 é menor do que 5? Não. Então, aí já não vai executar mais, só vai executar uma vez. Olha só. Se eu não colocasse isso aqui, se eu não colocasse isso aqui, ele ia executar pro resto da vida. Ok? A gente teria que
tentar aí parar, ou então dar um Ctrl Alt Del, ou até mesmo iniciar o computador para poder voltar. Então pessoal, a diferença do while pro for tá aqui, que a gente só consegue fazer comparações, a gente não consegue criar aquele i lá, né, que é o iterador, para a gente poder incrementar e decrementar e limitar o número de execuções do nosso loop, né? Então esse caso aqui ele é interessante para casos em que a gente pergunta para o usuário se ele quer continuar ou não, por exemplo. Aí, se ele quiser continuar, a gente coloca um número aqui, por exemplo, o número 1, para continuar imprimindo. Caso não, a gente coloca um número que nem o 10 para parar. Coisas assim, em que dados de fora que vão definir se vai continuar ou não. Porém, a gente pode fazer o while da mesma forma que o for. Ficaria da seguinte forma, olha só, a gente vai imprimir de 1 até 10 no while. Então, a gente poderia criar aqui fora uma variável i e dizer que ela é igual a 0. E aí, comparar aqui e aqui embaixo pegar e dar um i mais. Mas não dá para colocar aqui dentro essa declaração. E aí, olha só, ele vai imprimir 10 vezes o número não, a frase oi. Então perceba que dá para implementar da mesma forma. Porém, se você for utilizar esse aqui, então é melhor você utilizar logo o for, porque já vem com essas duas coisas aqui dentro, né? Bem mais bonitinho. Então por isso, como você percebe, o for ele é bem mais completo, né? Na maioria dos casos ele é o que mais melhor atende. Então, no final das contas, o for é o preferido dos programadores, porque o que ele tem mais ferramentas, tem tudo que é necessário para você poder fazer um loop. E aí, só para fechar, a gente tem o while, e aí tem um amigo do while, o irmão do while, que é o do while. Os dois são praticamente iguais, só tem uma diferença. Porque perceba que, por exemplo, aqui ele verifica se i, aqui no caso, é menor do que 10, que no caso aqui é 0. Ele verifica, se for, aí entra. Se não for, nem entra, né? Aí não imprime o oi. Isso também é no for ou no if. Sempre é assim. Só que tem um irmão do while que quebra esse padrão, que é o do while. Então vamos ver a diferença. Vou pegar aqui e mostrar para vocês. O do while ele é um pouquinho diferente. Deixa eu apagar tudo aqui. O do, você escreve o do, abre e fecha a chave, e depois escreve o while e abre e fecha parênteses. Então ele é um pouquinho diferente. Aí aqui dentro que você imprime, você coloca o que você quer executar, no caso o oi, e aqui dentro que você vai colocar a verificação, por exemplo, se 1 é menor do que 2. Aí se for, ele executa de novo. Então olha só, nessa estrutura, ao invés aqui do while, deixa eu ver o while de novo, vai ficar essas duas com o nome de aula 12 mesmo, porque aqui já foi. Então olha só, o while ele verifica se o i é menor do que 10, se for, imprime. E aqui não, aqui ele imprime o oi e depois verifica se 1 é menor que 2. Se for, ele imprime de novo. E aí verifica de novo. Aí se for, imprime de novo e assim por diante. Então nessa estrutura do, a única diferença é que, sendo verdade ou não o que estiver aqui dentro, pelo menos uma vez, pelo menos a primeira vez, ele vai executar o que está aqui dentro, ok? Então, tem alguns casos muito específicos que isso aqui pode ser útil para você. Eu mesmo, dá para contar nos dedos as vezes que eu utilizei isso aqui, mas ele existe aí, então, caso você necessite, ele está à disposição para suas vontades. Então, vamos pegar aqui, por exemplo,
fazer que nem a gente estava fazendo lá, o int i igual a 0, e aí imprima enquanto i for menor do que 5. Não é isso? E aí a gente vai colocar um i mais mais aqui dentro, né? Não é isso? Então vamos ver como é que vai ficar. Opa, a gente errou alguma coisa aqui, né? Eu errei aqui na pronúncia, né? Na digitação do System Out. Tá lá, imprimiu. Deixa eu colocar o LN aqui para quebrar a linha, porque ficou tudo grudado. Tá lá, imprimiu 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Deixa eu imprimir o valor de i para ficar mais claro para você de casa que está vendo o vídeo. Olha só, imprimiu de 0 a 4, que eu falei que é menor que 5. Agora, você vê que ele só imprime se for menor que 5. E se eu dissesse que o i é igual a 100? Você acha que vai imprimir algum aqui dentro ou será que não? Então, olha lá, ele imprimiu 100. Você percebe aí que i ele é maior do que 5, só que imprimiu 100. Por quê? Porque no do while a gente executa pelo menos uma vez, mesmo que seja falsa a verificação. Já nesse caso aqui, se eu colocar 100 aqui, morreu, não vai imprimir nada. Percebe? Então essa é a diferença que a gente tem. Então no total nós temos o for, nós temos o while e temos o do while, sendo que o melhor de tudo, né, o mais utilizado, o mais completo, o preferido dos programadores é o for. Ok, pessoal? Então na próxima aula a gente continua o curso.